Bom, e a grande discussão em relação aos brasileiros, o Marcelo Favalli falava agora há pouco o que acontece assim que eles deixarem a faixa de Gaza e em relação ao direito desses brasileiros que serão resgatados em breve no território. Sobre os direitos dessas pessoas, a gente conversa agora com a advogada Rita de Cássia da Silva, especialista em direito internacional. Tudo bem, doutora? Boa noite, obrigado. Olá, boa noite, Tiago, tudo bem? Muito obrigado. Doutora, a questão do direito internacional que rege, no caso, essas pessoas que vêm deixando a faixa de Gaza. A gente sabe que as informações que chegam é que mais da metade desses brasileiros não tem nem onde ficar no Brasil, serão levadas essas pessoas para uma espécie de um local no interior aqui de São Paulo, não se sabe ainda, não há detalhes sobre isso, mas eu pergunto para a senhora, o que rege o direito internacional, o que diz o direito internacional em relação a pessoas que estão nessa situação? Bom, Tiago, muito obrigada pelo convite. Em relação a esses brasileiros, né, que estão nessa situação, na verdade, de refúgio por conta do conflito de guerra em outro país ou nos países, né, de residência, eles têm uma proteção diplomática, né, agasalhada aí dentro dos direitos humanos, na Convenção da Haia e no Estatuto dos Refugiados. O Brasil, ele como um Estado soberano, ele pode buscar a garantia da segurança e o bem-estar desses cidadãos que residem no exterior e que por conta de conflitos retornam ao seu país. Na verdade, eles são considerados hoje como refugiados. Então, o Brasil, ele agasalha e ele dá esse asilo a essas pessoas. Agora, doutoras, eles chegando aqui ao Brasil, e o governo brasileiro precisa dar apoio a eles? De que maneira? Precisa dar abrigo, já que eles seriam, então, tratados como refugiados? Exatamente. E por que eles são tratados como refugiados? Estamos falando de brasileiros que não perderam a sua nacionalidade e retornam ao seu país. Bom, se esses brasileiros fugiram do país onde eles residiam devido a perseguições, devido a temores de violência, eles podem solicitar esse refúgio, esse asilo, quando eles retornam ao Brasil. Então, na verdade, o governo brasileiro, ele pode sim avaliar essa legislação, a nossa legislação nacional e através de acordos e tratados internacionais, os quais nós somos signatários brasileiros, acolher aí esses brasileiros. Eles têm direito à assistência consular, por conta de tudo que vem acontecendo, que busquem aí as embaixadas e tudo mais. Eles têm direitos resguardados em razão dos direitos humanos, também através de acordos e tratados internacionais, e por conta, conforme eu já falei, da cidadania brasileira, a qual eles não perderam. Doutora Rita, eu sei que é uma pergunta talvez difícil de responder, porque a gente está falando de um território que está em guerra, né? Mas, por exemplo, se as pessoas foram obrigadas a deixar as próprias casas na faixa de Gaza, elas podem voltar depois, se as casas, obviamente, não forem destruídas, assim que a guerra terminar? Como é que fica essa questão? Bom, essa questão ela é resguardada aí dentro do Estatuto dos Refugiados de 1951, o que trata aí no seu artigo 30 em razão das transferências de bens. Cada estado contratante, aqui eu falo estado-país, né, que é signatário da Convenção da Haia, ele permite que esses refugiados, conforme leis e regulamentos, eles transfiram os seus bens ou ele retorne, para o país e verifique a situação desses bens. É necessário que a gente faça um parênteses aqui em relação ao direito interno de cada país. Então, a legislação lá vai tratar sobre como eles retomam esses bens que eles deixaram lá por conta do conflito armado de guerra. Doutora Rita de Cássia da Silva, especialista em Direito Internacional, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.